Olá, boa tarde. Está no ar a segunda edição do Agricultura BR. Olá, boa tarde a você. Hoje é quarta-feira, dia 11 de novembro. Você vai ver nesta edição. Que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, ontem, no seu relatório de oferta e demanda, trouxe os números de produção da soja naquele país para 108 milhões e 350 mil toneladas. O estado do Mato Grosso avança com o plantio da soja e semeia 23% de toda a meta para essa safra em apenas uma semana. O mesmo relatório de oferta e demanda trouxe números muito negativos para o trigo americano, que enterrou o mercado no dia de ontem. E ainda a Organização Internacional do Café eleva a estimativa da safra global temporada 14-15. Tem mercado físico, mercado futuro, previsão do tempo, aquilo que você precisa saber para realizar bons negócios a partir de agora. É o Agricultura BR no ar. No dia de ontem, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos apresentou seu novo relatório mensal de oferta e demanda mundial para os grãos. Para o mercado da soja, os números não foram nada positivos. Bom, e ontem nós tivemos os números sendo apresentados, uma produção americana maior do que era estimada anteriormente, veio para 108 milhões 350 mil toneladas e os estoques muito elevados, 12 milhões 650 mil toneladas. O efeito ontem, durante a apresentação destes números, foi imediato. A soja derretia na Bolsa de Chicago. Vamos saber agora como é que estão os números, que depois de uma queda forte, normalmente vem uma certa recuperação. Juliana. Vamos acompanhar então. A soja hoje mais cedo recuperava assim na Bolsa de Chicago e esse movimento continua. A posição de novembro de 2015 vem agora com alta de 0,46%, recuperando as perdas expressivas do dia de ontem. Essa posição negocia o bushel da soja a $8,68 mais 50. Lembrando que o bushel é uma unidade de medida que para a soja equivale a cerca de 27 quilos e 220 gramas. A posição de janeiro vem a $8,59 mais 50 por bushel, alta de 0,46%. Já a soja negociada em Chicago para entrega em março do ano que vem sobe 0,49%, vem agora a $8,59 mais 75 por bushel, enquanto a posição de maio, $8,64 mais 25 por bushel, alta de 0,43%. Tá aí os números para o mercado da soja, como a soja vem sendo comercializada. Vamos saber agora como é que estão as posições de negociação com dólar. Dólar comercial que vinha com queda, muita oscilação no dia de hoje, mas apresentava queda nos últimos minutos. É isso mesmo. Vamos acompanhar então. Moeda americana negociada aqui no Brasil agora vem com baixa de 1,95%, uma queda bastante expressiva. Dólar comercial é negociado agora no Brasil a R$ 3,71 mais 8. Essa cotação, Fabiano, é a mais baixa desde o dia 1º de setembro deste ano. Então, os fundamentos aí para a formação da soja, preço de soja aqui no Brasil, neste momento não são bons. Você vê ali a soja americana, mesmo com essa alta que está tendo no dia de hoje, muito longe da marca de $9 por bushel, e o dólar caindo muito forte aqui no Brasil. Bom, destaque de hoje, né? Ontem nós tínhamos trazido já na terceira edição um resumo do que acontecia com a soja, com o milho, em relação ao relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Em relação à soja, vamos trazer aquelas informações que você já conhece. Olha só, produção de soja americana foi elevada, muito elevada. A máxima que o mercado esperava estava em 107 milhões e 400 mil toneladas e agora o relatório de ontem apresentou um número maior do que essa máxima que os operadores estavam aguardando. 108 milhões 350 mil toneladas é muita soja. Os Estados Unidos já colheram também bastante soja, 100 milhões e 500 mil toneladas até o último domingo, de acordo com o relatório de acompanhamento de lavouras, já tinham retirado toda essa soja das suas áreas de produção. E agora vai confirmando a maior safra de soja de todos os tempos para os Estados Unidos. Mas pior do que isso, uma situação que pressiona mais ainda o mercado, é a situação de estoques americanos. 12 milhões 650 mil toneladas é o terceiro maior estoque de
toda a história. Teve poucos momentos que havia um estoque tão grande como esse. Apenas no começo do século teve agora uma situação como essa, e também na safra lá de 1985, 1986, que teve um volume tão grande de estoque como os Estados Unidos têm neste momento. Situação só não foi pior, e essa é que é a notícia interessante, por conta da necessidade de consumo da China. Necessidade de consumo da China ficou próximo a 93 milhões de toneladas. A China precisa consumir 93 milhões de toneladas. Com isso, a necessidade de importação chinesa ultrapassou a marca de 80 milhões de toneladas. Essa é a notícia positiva desse relatório que foi apresentado ontem, que, se por um lado trouxe essa informação de uma safra norte-americana muito cheia, a safra brasileira cheia, teve para a Argentina, ficou na mesma situação, 57 milhões de toneladas. Por outro, mostra que a demanda por soja segue crescendo no mundo, principalmente na China. Vamos agora a alguns fundamentos, estudos feitos pela agência Rural Business. Esse daqui mostram os estoques, e esse comparativo aqui dos últimos 5 anos mostra muito claramente por que esse estoque muito elevado dos Estados Unidos preocupa tanto, traz tanta pressão sobre os valores praticados em Chicago. Olha como esse número ele é muito maior do que qualquer outro dos últimos 5 anos. Chega a 12 milhões 650 mil toneladas. A temporada 14-15 já fechava com estoque muito alto, né? Ficou com 5 milhões 210 mil toneladas, e os anos anteriores aqui, 13-14, 2 milhões e meio, temporada 12-13, 3 milhões 830 mil, e a temporada 11-12 com 4 milhões 610 mil toneladas. Com isso, em 5 anos, os estoques norte-americanos eles subiram 174,4% entre a temporada 11-12 e a temporada 15-16. Subiu muito. Os estoques americanos subiram muito, e isso traz muita pressão sobre esse mercado em Chicago que você viu há pouco. Tem mais um estudo aqui? Não, daqui a pouco a gente vai trazer também a situação de produção. Você vai ver os números para a produção dos Estados Unidos comparado com as últimas safras, e vai verificar que essa safra 15-16, que vinha se anunciando como a segunda maior da história dos Estados Unidos, deve ser a primeira. Com o retorno das chuvas no estado do Mato Grosso na última semana, os produtores aceleraram as máquinas no campo para correr contra o tempo e diminuir o atraso na semeadura da soja. Do dia 29 de outubro até o dia 5 de novembro, a área cultivada passou de 38% para 61% do total previsto. No entanto, nem mesmo semeando 23% dos mais de 9 milhões de hectares previstos para toda a safra em apenas uma semana, os trabalhos ainda continuam atrasados em cerca de 6 pontos percentuais em relação ao ritmo visto no ano passado. Bom, basta agora saber como o clima vai ficar para as próximas semanas, se ele vai colaborar com a continuidade dos trabalhos no campo ou não. Para saber sobre este assunto, a gente vai agora ao vivo até a Somar Meteorologia falar com a Thaís Baroni. Ela tem as informações sobre a previsão do tempo no estado do Mato Grosso e também na região centro-oeste como um todo. Thaís já está aqui com a gente. Oi, Thaís, boa tarde para você. A previsão do tempo para o Mato Grosso parece que não é muito otimista agora não, é isso mesmo? Isso mesmo, Juliana. Agora, nas próximas semanas, as chuvas elas vão voltar a perder um pouco mais de força sobre o estado do Mato Grosso. A umidade do solo sobre todo o estado até que subiu um pouco nos últimos dias. As chuvas foram um pouco mais regulares, umidade do solo elevada principalmente no oeste do estado. Só que agora, nas próximas semanas, as instabilidades vão voltar a perder força por lá. Neste primeiro período, entre os dias 11 e 15 de novembro, não há previsão de chuva significativa sobre o estado. No extremo norte do estado do Mato Grosso, pouquíssima chuva aí neste período, apenas 5 milímetros, uma chuva bem fraca e irregular. A partir do dia 16, volta a chover um pouco mais sobre o estado do Mato Grosso, mas ainda não teremos grandes volumes de chuva, acumulados variando entre 15 e 30 milímetros, uma chuva ainda em forma de pancadas bastante irregulares. A partir do dia 21, aí volta a chover um pouco mais em algumas áreas do estado do Mato Grosso, os volumes de chuva voltam a subir, os acumulados já passam dos 70 milímetros em algumas áreas,
Valadares, 50 milímetros mais ao sul do estado e, de maneira geral, no restante do estado do Mato Grosso, na faixa oeste do estado, os acumulados aí passam dos 30 milímetros. Então, mais para o fim do mês é que teremos um retorno de chuvas um pouco mais significativas e abrangentes sobre o estado do Mato Grosso. Juliana. Certo, Thaís. E sobre as demais regiões produtoras de soja? Bom, no Rio Grande do Sul, na região sul como um todo, voltou a chover forte. No Rio Grande do Sul, teve inclusive temporal. Esse temporal, essa chuva mais intensa, vai chegar até outros estados, como o Paraná e também região sul de Mato Grosso do Sul? Olha, Juliana, por enquanto os temporais vão ficar ainda concentrados sobre o Rio Grande do Sul. A expectativa de um pouco mais de chuva entre Paraná e Mato Grosso do Sul agora nos próximos dias, mas uma chuva não tão intensa. Como a gente observa aqui, os acumulados eles variam entre 30 milímetros no oeste do Paraná e apenas 5 milímetros no Mato Grosso do Sul. É mais no Rio Grande do Sul mesmo que teremos os maiores volumes de chuva agora nas próximas semanas. A partir do dia 16 de novembro, as chuvas vão voltar a perder ainda mais força sobre o oeste do Paraná, vão ganhar um pouco mais de força no Mato Grosso do Sul, mas é a região nordeste que vai ter um pouco mais de chuva neste período. A região do Mato Piba vai ter acumulados aí variando entre 50 e até 70 milímetros entre os dias 16 e 20 de novembro. Chuva um pouco mais intensa em toda essa região, que também pega um pouco do norte de Minas Gerais. Aí, a partir do dia 21 de novembro, as chuvas ganham um pouco mais de força novamente sobre o estado do Mato Grosso do Sul. Sobre o Paraná, continua chovendo um pouco menos, acumulados aí de apenas 30 milímetros, e na região nordeste também as chuvas voltam a perder um pouco de força neste período entre os dias 21 e 25 de novembro. Juliana, daqui a pouco eu volto com mais. Obrigada, Thaís, e até já. Por aqui é hora de cotações de mercado. Veja como estão os valores da soja hoje em todo o país. No Rio Grande do Sul, os produtores de arroz estão ocupados no campo com os trabalhos de semeadura da nova safra, quando o clima é favorável a entrar com as máquinas nas lavouras. Bom, com essa ocupação dos produtores, é baixa a disponibilidade de produto ofertado no mercado. E diante dessa baixa disponibilidade, os preços do arroz em casca continuam em alta no estado gaúcho. A gente vai acompanhar agora os números do CPEA para este produto agrícola. Você tem aqui os números desta última semana, levando como base do dia 4 de novembro até o dia 10 de novembro. Ontem, terça-feira, valor em reais por saca de 50 quilos. No dia de ontem, o preço recuperou a perda que havia registrado na segunda-feira, retomando ao valor de R$ 40,98. A alta de um dia para o outro foi de 0,37%. No acumulado do mês, o preço do arroz em casca no estado gaúcho continua acumulando valores positivos. A alta no mês já chega a 0,44%. Agora a gente confere como estão as cotações do arroz, mais do cereal beneficiado. Acompanhe. Por aqui, a previsão do tempo volta a ser destaque porque as chuvas, depois de terem dado uma trégua no sul do país, principalmente no Rio Grande do Sul, voltaram com força, com chuvas fortes, ventavais também um pouco mais intensos no Rio Grande do Sul. Quem fala a respeito do quais são as previsões para os próximos dias e semanas é a Thaís Baroni, que volta ao Agricultura BR para falar a respeito deste assunto. Essa trégua durou pouco, Thaís, e como é que fica a previsão do tempo para as próximas semanas?
Olha, Fabiano, na região sul do país, especialmente sobre o Rio Grande do Sul, vai continuar chovendo forte até pelo menos o fim desta semana. Um novo sistema meteorológico se formou e já espalha nuvens carregadas sobre o estado, como a gente pode observar aqui pelas imagens de satélite. A previsão na tarde de hoje é de chuva forte em toda essa faixa escura aqui do mapa no norte do Rio Grande do Sul. Nessa região são esperados grandes volumes de chuva e ainda há risco para temporais na tarde de hoje. Entre Santa Catarina e também Paraná, há previsão de pancadas de chuva, mas nessa região aqui é uma chuva um pouco mais isolada que não vem com grande intensidade. Amanhã vai continuar chovendo ainda sobre a região sul do país. No Rio Grande do Sul, o oeste do estado é que deve receber os maiores volumes de chuva na tarde de amanhã. Nessa faixa também ainda é mantido o risco para temporais. Entre Santa Catarina e Paraná teremos ainda chuvas irregulares em forma de pancadas que não devem ser tão intensas quanto no oeste gaúcho. Aí na sexta-feira, algumas instabilidades ainda continuam atuando sobre o Rio Grande do Sul, mas a chuva já começa a perder um pouco de força. Como a gente observa, previsão de pancadas de chuva em toda a região, mas na sexta-feira a chuva um pouco menos intensa. Os acumulados de chuva nos mostram que essas chuvas agora dos próximos dias devem acumular aí até 100 milímetros no noroeste do Rio Grande do Sul, 30 milímetros no extremo oeste do estado e no oeste de Santa Catarina também devemos ter muita chuva até o dia 15 de novembro. A partir do dia 16, aí as instabilidades voltam novamente a perder força sobre a região sul do país. Os maiores volumes de chuva vão se concentrar neste período entre as regiões sudeste e também nordeste. No sul, as instabilidades perdem força, acumulados variando entre 15 e 30 milímetros entre Rio Grande do Sul e também o estado do Paraná. E aí, a partir do dia 21, volta a chover um pouquinho mais, principalmente sobre o noroeste do Rio Grande do Sul, mas nas demais áreas do estado e também entre Santa Catarina e Paraná, teremos ainda uma chuva um pouco mais irregular, com no máximo 30 milímetros acumulados. Daqui a pouco eu volto com mais. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Thaís. Daqui a pouco ela volta com outros destaques para a previsão do tempo. Por aqui o assunto agora é o trigo. A gente começa trazendo para você as negociações com o cereal na Bolsa de Chicago, trazendo panorama internacional para esta commodity agrícola. Ontem, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos apresentou aquele novo relatório de oferta e demanda e os números para o mercado do trigo foram bastante negativos. Assim como os para soja, para milho, os para o trigo também foram bastante negativos, o que pressionou o mercado. Ontem, trigo em Chicago perdeu o suporte de $5 por bushel. Já já você tem todos os números que foram apresentados com o Fabiano, mas agora chegou a vez da gente acompanhar como estão as negociações nesta quarta-feira por lá. Depois de uma grande queda, o preço geralmente vem no movimento de alta. Você vê que apesar da alta de 1% para a posição de dezembro de 2015, os negócios vêm abaixo do patamar de $5, a $4,96 mais 50 por bushel para a posição de dezembro. Já a posição de março vem a $5 mais 25, alta de 0,95%. Posição de maio, $5,03 mais 75, alta de 0,75%, enquanto a posição de julho negocia o bushel do trigo a $5,05 mais 75, alta de 0,84%. Bom, o mercado do trigo hoje reage positivamente diante dessa queda muito forte do dia de ontem. Não é isso, Fabiano? Exato, Juliana. Ontem esse relatório trouxe uma expectativa de exportação para o trigo americano 1.360.000 toneladas abaixo do que tinha apresentado no mês de outubro. A expectativa de exportação de trigo dos Estados Unidos agora ficou em 21.770.000 toneladas. É o pior ou mais baixo cenário dos últimos 44 anos. E isso fez com que realmente, como a analista Tânia Tosi havia comentado conosco ontem, enterrasse esse mercado do trigo, que já vinha muito complicado. Quem acompanha a Agricultura BR, o telespectador, sabe que o mercado internacional do trigo, principalmente para os americanos, vem numa situação difícil já há diversos meses, o que acabou sendo confirmado com esse relatório no dia de ontem. Esse relatório, ele só não fez um estrago maior ou trouxe os números ainda mais para baixo. Ontem a queda foi extremamente expressiva, porque os números internacionais globais para o trigo não foram tão ruins. Mesmo assim, os preços vieram abaixo. Hoje apresentam uma certa recuperação, mas nada que traga um ânimo novo para os negócios com trigo nos Estados Unidos. Os destaques agora são para o trigo aqui no Brasil. O que acontece nos campos é que os produtores avançam
com a colheita da temporada 14-15 nos principais estados produtores, Paraná e Rio Grande do Sul. Por conta do excesso de chuvas na região sul como um todo nas últimas semanas, a qualidade do trigo colhida é muito baixa e, com isso, o preço do cereal vem acima. Vamos acompanhar os negócios do CPE agora, então. Você tem o preço da tonelada do trigo negociada no Paraná na data de ontem, 10 de novembro, a R$ 727,95. A alta em relação ao dia anterior, dia 9, foi de 0,16%. Apesar daquela queda que a gente vê ali no gráfico no dia 6 de novembro, última sexta-feira, o preço do cereal no acumulado do mês já acumula alta de 0,89%. A gente confere agora mais cotações do cereal aqui no Brasil, então, em especial para o Paraná. Acompanhe. A greve dos caminhoneiros entrou hoje no terceiro dia aqui no Brasil, mas perdeu força pelo país depois que o governo anunciou ontem medidas mais duras para aqueles caminhoneiros que bloquearem as estradas. A nova medida, que foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira, aprova o aumento da multa por caminhoneiro, passando de R$ 1.915 para o valor de R$ 5.746, com a possibilidade dessa multa ser dobrada na segunda vez que ele for pego pela polícia. Já para os organizadores das manifestações, caso estejam bloqueando as estradas, essa multa ficou bem maior, acima de R$ 19 mil. Na segunda-feira, as paralisações começaram pelo país e atingiam 14 estados brasileiros. As informações que temos é de que na manhã de hoje, quarta-feira, apenas os 3 estados da região sul do país, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, registravam paralisações, mas sem bloqueio das estradas. Essa política da multa é, no mínimo, curiosa e, já que ela existe, ela deveria ser aplicada em outras situações. O produtor rural vai concordar comigo. Toda vez que houvesse uma invasão à propriedade, seja por sem terra, seja por indígenas, por que não aplica uma multa como essa também, como foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira? Seria, no mínimo, justa. E olha, já que a gente está falando dessa situação, a enquete desta semana quer saber se você apoia essa paralisação dos caminhoneiros. Para você responder é simples, preste atenção. Você que acompanha o Agricultura BR aqui no canal do Boi, agora tem outros motivos para ficar ligado. Acesse sba1.com, o portal do Sistema Brasileiro do Agronegócio. Entre no blog do Agricultura BR. Aqui você encontra reportagens, entrevistas e artigos do programa, além das últimas do Twitter e Instagram. No blog, você ainda tem o caminho para entrar no Twitter, seguir e receber as últimas informações do agronegócio brasileiro. Tem o Instagram também, com fotos dos bastidores do programa e as reportagens por todo o país. E tem mais. Se você perder a segunda edição ao vivo ao meio-dia, entre no link e veja o programa na íntegra logo após o seu encerramento. Quer falar com a equipe em tempo real? Então, mande uma mensagem pelo WhatsApp no número 6796562266. Agricultura BR, de segunda a sexta-feira, em 3 horários, sempre com você. No próximo bloco tem informações a respeito do mercado do café. Você vai ver que a Organização Internacional do Grão aumentou a sua estimativa para a produção global na temporada. E o Departamento de Agricultura americano confirmou um grande estoque para o milho nos Estados Unidos, assunto de ainda hoje do Agricultura BR. Por aqui, a Agricultura BR traz em destaque os indicadores da agropecuária brasileira. Atenção para os números da soja. Começando então pela oleaginosa, o preço médio da saca de 60 quilos registrou alta ontem aqui no Brasil. A alta foi de 0,23% no preço médio negociado em 10 estados produtores. No valor de ontem, o preço ficou em R$ 75,05 a saca. Vamos acompanhar agora no gráfico o que aconteceu nos últimos 30 dias. A gente relembra com você que no
dia 10 de outubro, o preço era de R$ 74,15. Já no dia 14, saltava para a casa dos R$ 75 e no dia 23 de outubro já ia para a casa dos R$ 76, atingindo R$ 76,28 a saca. No fim do mês, voltava à casa dos 75, onde permanecia até o início do mês de novembro. No dia de ontem, portanto, com uma leve alta em relação ao valor de segunda-feira, que era de R$ 74,88, teve essa alta recuperando a casa dos 75, voltando a R$ 75,05 o valor da saca, alta de 1,2% em 30 dias. Já a alta no acumulado do último ano, ela passa dos 22%. Destaque agora para o indicador Boi Gordo Brasil, um indicador que é realizado considerando os 14 principais estados brasileiros. É uma média simples que considera a mínima e a máxima diária em cada um deles. Nos últimos 12 meses, o indicador Boi Gordo Brasil subiu 7,9% e no acumulado dos últimos 30 dias, 0,91%. Você acompanha comigo agora os números. Nós temos aqui no gráfico a evolução dos valores. Em 11 de outubro, o valor era de R$ 143,50. Um valor que vem ganhando peso, vem subindo durante o final do mês de outubro e entra em novembro com R$ 144,75 e nesta última terça-feira fechava a R$ 144,81 por arroba, uma alta de 0,91% em 30 dias, mostrando valorização para a arroba do boi gordo no valor médio nacional. Já o preço do milho ontem aqui no Brasil se manteve estável em relação à média anotada na segunda-feira. Saca de 60 quilos fechou o dia a R$ 28,72. Vamos ao gráfico então acompanhar o que houve nos últimos 30 dias. Você vê comigo uma alta de 2,35% se a gente acompanhar o que se tinha há um mês atrás, quando no dia 10 de outubro o preço pago ao produtor de milho do Brasil era de R$ 28,06 a saca. Esse valor se manteve estável até meados do mês, quando no dia 26 caiu para a casa dos R$ 27,00, negociando a saca a R$ 27,56. Já no dia 3 de novembro, quase alcançava a marca de 28 novamente, ficava em R$ 27,94 e nos últimos dias ganhou mais força, atingindo R$ 28,72 no dia de ontem, 10 de novembro, acumulando essa alta superior a 2% em 30 dias. Esse valor é o segundo maior para a data 10 de novembro da história, só perde para o ano de 2012. Se a gente lembrar agora o que acontecia um ano atrás, aí sim a alta acumulada em 12 meses passa dos 25%. Já o indicador Café Sul de Minas apresentou nova desvalorização. Olha, as perdas nos últimos 30 dias para o valor da saca de café na mais importante região produtora de café do país, café arábica, teve uma desvalorização de 3,02% em 30 dias. O valor de segunda-feira, no fechamento do indicador, era de R$ 485. Ontem, terça-feira, fechava R$ 482,50 pela saca. Um reflexo direto da pressão que há sobre os negócios na Bolsa de Nova York e também o dólar aqui no Brasil. A gente continua falando sobre café aqui no Agricultura BR, agora um destaque internacional. A Organização Internacional do Café informou à imprensa nesta terça-feira que elevou a sua estimativa para a produção global da temporada 14-15, que foi encerrada em setembro deste ano. A nova estimativa aponta para uma safra global de 143 milhões e 300 mil sacas de 60 quilos de café e não mais cerca de 141 milhões e 700 mil sacas, conforme havia estimado no mês anterior, mês de outubro. Com essa nova projeção, explicada principalmente pelo aumento da produção na Colômbia, a queda em relação à safra 2013-2014 fica menor, fica em 2,3%.
E olha, o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em tempo simultâneo com a Conab, ontem divulgava o seu levantamento de safra e trouxe números para o café. Olha só, vamos dividir esse café que foi apresentado ontem pelo IBGE em duas etapas. Primeiro, para a produção do mês de outubro. O IBGE estimou para a produção no mês de outubro 2.600.000 sacas. Para a produção do café geral no Brasil no ano, ficou em 43.800.000 sacas de 60 quilos, um acréscimo de 2,2% frente ao número que havia sido apresentado no relatório de fechamento do mês de setembro. Um outro destaque importante em relação a esse relatório ficou em torno da estimativa do café arábica. As reavaliações de área colhida cresceram 1,6% neste período analisado, portanto, entre setembro e outubro deste ano, houve um crescimento para o café arábica de acordo com o IBGE, que agora estima 43.800.000 sacas para a produção de café no ano de 2015. Aumenta um pouco essa estimativa, agora ficando próximo à marca de 44 milhões de sacas. Mas nada que fuja muito daqueles números que vinham sendo apresentados. Conab vinha trazendo um intervalo entre 42 milhões e 43 milhões e meio de sacas e agora o IBGE apresenta 43.800.000 sacas de café. Vamos ver agora como é que estão os negócios com o café arábica na Bolsa Paulista. É o posicionamento de agora, poucos contratos negociados, mas a dezembro tem 580 a $144,50 por saca de 60 quilos. A alta neste momento é de 0,87%. Março, 330 contratos, $148,10 por saca de 60 quilos, alta de 0,34%. E setembro, 30 contratos, negociados até o momento, poucos contratos a $147 por saca, com uma alta de 1,52%. Assim vem sendo negociado o café arábica na Bolsa Paulista. Juliana. De olho agora no cenário internacional, por aqui você acompanha como estão os negócios do café arábica na Bolsa de Nova York. Relembrando o que acontecia ontem, café arábica caía com muita força, chegava na posição abaixo de $1,17 para a posição de mais curto prazo. Vamos aos números então, acompanhem comigo agora como estão as negociações nesta quarta-feira. Café reage hoje, recupera as perdas de ontem, que atingia os menores valores dos últimos 48 dias. A gente acompanha agora a posição de dezembro de 2015, que sobe agora 0,85%. Negocia a $1,17 mais 30 o libra peso do café. A posição de março vem a $1,20 mais 55, alta de 0,71%. Maio de 2016, $1,22 mais 80, alta de 0,65%. Enquanto isso, o café arábica negociado em Nova York para entrega em julho vem a $1,24 mais 90 por libra peso, também operando em cenário positivo, alta de 0,64%. Posicionamento agora para o café Robusta, negociado na Bolsa de Londres, referência para os negócios com café Conilon no Brasil, em especial Espírito Santo e Rondônia, os maiores produtores. Bahia também tem uma grande produção de café Conilon. Vamos às posições agora, porque o café Robusta hoje vem praticamente estável em relação ao fechamento do dia de ontem. Posição de novembro vem com $1.591 por tonelada, queda de 0,18% para essa posição, que tem pouca variação também no dia, variação de $1 apenas por tonelada. Janeiro de 2016 vem estável com uma alta de 0,06% a $1.629 por tonelada. Março totalmente estável, $1.641 a tonelada negociada. E maio com leve queda de 0,18% a $1.658 por tonelada. A informação que nós temos agora é que Londres tem poucas negociações para o café Robusta nas posições de mais curto prazo, também de mais longo prazo também. Ninguém está gostando muito dos preços. Ontem, Londres também recuava bastante com o café Robusta.
Veja daqui a pouco, confirmado o maior estoque de milho da década nos Estados Unidos. Você vai ver também, ainda hoje, que uma consultoria reduziu em 6 milhões de toneladas a produção de cana-de-açúcar da região nordeste do Brasil. Assuntos de logo mais, do Agricultura BR. Agricultura BR de volta. Se você chegou agora, seja bem-vindo. O assunto agora é algodão no mercado internacional. É isso mesmo. Vamos acompanhar como estão as negociações com a fibra hoje no cenário internacional na Bolsa de Nova York. Porque ontem o preço do algodão caía com bastante força. Vamos acompanhar os negócios então? Veja aqui comigo algodão negociado lá nos Estados Unidos, operando em campo positivo nesta quarta-feira. Recupera um pouco das perdas de ontem, quando atingia posições a 61 centes de dólar. A posição de dezembro vem a 62 centes mais 10 por libra-peso, alta de 0,27%. Já a posição de março, 62 centes mais 25 por libra-peso, alta de 0,38%. O algodão para entrega em maio vem a 62 centes mais 97, alta também próximo a 0,30%, enquanto julho, 63 centes de dólar mais 30 por libra-peso, alta de 0,17%. Para quem não sabe, a libra-peso é uma unidade de medida que equivale a 450 gramas. Aí estão então as posições para o algodão negociado no cenário internacional. Bom, aqui no Brasil, o que tem acontecido com o preço do algodão desde o fim do mês de outubro, ele vem caindo. A gente acompanha agora como estão as negociações de acordo com o indicador CPEA e você tem aqui na tela comigo então, indicador CPEA para o algodão, tomando como base aqui no Brasil inteiro. Aí sim temos na tela, preço do algodão negociado ontem no cenário nacional ficou em R$ 2,31 mais 48, queda de 0,13% em relação ao fechamento da segunda, dia 9. Você vê aí no gráfico como que o preço vem caindo. No acumulado deste mês de novembro, já acumula queda de 0,67%. A gente fixa aquele valor ali na cabeça de R$ 2,31 por libra-peso, para a gente ter uma noção de quanto que ele vem caindo desde o início de outubro, quando atingia o valor de R$ 2,36 por libra-peso. Esse valor já veio abaixo mais de 5 centavos. A gente confere agora mais cotações então no Brasil, desta vez para o estado do Mato Grosso. Por aqui, o Agricultura BR traz em destaque agora o relatório de oferta e demanda que foi apresentado no dia de ontem e que trouxe informações muito negativas para o mercado do milho. Um estoque norte-americano que é o maior dos últimos 10 anos, o maior da década. Ontem, a produção americana de milho, ela foi estimada, comparado com o relatório de outubro, em 2.510.000 toneladas a mais. A produção americana agora deve chegar a 346.810.000 toneladas de milho. É muito milho. E como se já não bastasse essa situação de ter uma produção maior, que automaticamente vai se refletir em estoques maiores, as exportações ou a previsão de exportação norte-americana caiu. Essa previsão caiu 1.270.000 toneladas. Então, as informações desse relatório para o mercado do milho ontem foram muito ruins, elas foram muito negativas. Nós vamos mostrar agora o que isso resultou, porque resultou numa ampliação dos estoques americanos em 5 milhões de toneladas. Os estoques americanos de milho são 5 milhões de toneladas superiores do que eram, de acordo com o relatório de outubro, comparado com o relatório de novembro. Ultrapassam agora a marca de 44 milhões de toneladas. Ontem, o mercado do milho, evidentemente, caiu bastante no dia de ontem, no seu fechamento. Vamos agora trazer fundamentos, as análises gráficas da Rural Business, que mostram um pouco desse cenário que fica o milho produzido nos Estados Unidos. Você aqui observa que continua sendo a terceira maior safra norte-americana, consequentemente a terceira maior safra do mundo, com 346.800.000 toneladas
toneladas, quase 347 milhões. Em 5 anos, mostra uma ampliação de 10,9%. Entre o que foi apresentado em outubro e agora em novembro, como eu já tinha dito, ampliou então a produção norte-americana em 2.510.000 toneladas de produção. Estados Unidos, então, com essa produtividade, também deve ter subido um pouco mais. Ela já era de 175,7 sacas de milho por hectare. Pode ter subido um pouco mais porque ficou ampliada aqui a produção total norte-americana. Dando sequência aqui aos números, nós mudamos o cenário para mostrar o estoque. Olha como o estoque dos Estados Unidos cresceu em 5 anos, cresceu 77,9%. Na temporada 11-12 eram 25 milhões e 100 mil toneladas. Ele recuou na temporada 12-13, 13-14 eram 31 milhões e 300 mil. Na temporada 14-15, um estoque muito elevado de 44 milhões de toneladas e agora 44 milhões e 700 mil toneladas de milho. Olha, e como se já não bastasse essa situação, outra informação que não foi nada positiva foi a questão do consumo internacional de milho. Olha só, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos estimava em outubro que o consumo internacional de milho seria de 988 milhões, pouco mais de 988 milhões de toneladas. Os números de ontem foram revisados e mostraram um consumo de 975 milhões de toneladas. Portanto, uma redução drástica também, caiu também o consumo de milho no mundo todo, ficou menor em 13 milhões de toneladas. Teve até um aumento para as exportações, a expectativa, mas nada que mudasse esse cenário negativo em relação ao milho no consumo global e principalmente os estoques americanos. Vamos saber agora como é que Chicago reage com o milho nesta quarta-feira, depois de ter recuado no dia de ontem. Juliana. Vamos acompanhar, Fabiano. O milho hoje recupera um pouco dessas perdas expressivas de ontem. Vamos aos números então. Olha só, o milho negociado hoje em Chicago opera em alta, mas você vê a cotação bastante baixa. Para a posição de dezembro, ela é de $3 mais 61 centos mais 25 por bushel, alta de 0,62%. O milho para entrega em março vem a $3 69 centos mais 50, alta de 0,40%. Agora reduziu um pouquinho essa alta, foi para 0,47%. Maio de 2016 negocia o bushel do milho a $3 75 centos mais 75, alta de 0,33%, enquanto julho $3 81 centos por bushel, também em campo positivo, recuperando um pouquinho das perdas de ontem, alta agora de 0,26%. Por aqui, continuamos falando sobre o mercado futuro. Agora, o mercado futuro brasileiro, como é que o milho está sendo negociado na Bolsa Paulista. Vamos ver então as posições agora para o mercado nacional, o mercado futuro. Hoje vem com uma leve queda nas posições, tem até um número mais expressivo de contratos nos mais curtos prazos na Bolsa Paulista. Posição de novembro vem com 2.420 contratos negociados a R$ 33,85, recua neste momento 0,5% em relação ao ajuste anterior. Janeiro, 3.960 contratos a R$ 35,60 por saca de 60 quilos, uma queda de 1,28%. Março de 2016, poucos contratos, apenas 200 a R$ 36,50, com uma queda de 0,41%. Assim vêm os negócios com milho na Bolsa Paulista nesta quarta-feira. A Embrapa Agrosilvio Pastoril, localizada em Sinop, no Mato Grosso, realizou um dia de campo para falar sobre integração lavoura, pecuária e floresta. O dia de campo foi realizado em uma fazenda que encontrava problemas de degradação de pastagem e ela teve melhor rentabilidade quando fez a integração de todas as culturas. A reportagem é de Valdir Pacheco. Pela terceira vez, a Fazenda Platina, no município de Santa Carme, ao norte de Mato Grosso, abriu sua porteira para um dia de campo sobre integração lavoura e pecuária.
Os participantes foram divididos em 3 grupos para percorrer o circuito de estações com palestras técnicas. Em uma delas, o proprietário da Fazenda Platina apresentou a evolução da integração lavoura-pecuária e os principais resultados agropecuários da safra 2014-2015. O produtor Valdemar Antonioli adota a integração lavoura e pecuária em quase toda a sua área e vem colhendo os benefícios do sistema integrado. Tanto na agricultura quanto na pecuária, os resultados têm sido muito superiores à média da região. É muito grande a mudança, só quem passa por essa transformação que vai entender. Em números fica até difícil falar, mas nós triplicamos o nosso rebanho de gado de 1.700 cabeças, hoje estão 4.500 cabeças, com 1.100 hectares de lavoura. Então é uma mudança, uma transformação enorme, muito grande. A Fazenda Platina vinha sofrendo um processo avançado de degradação em sua pastagem. Há 6 anos implantou o sistema ILP. Ele entrou com a ferramenta de integração lavoura e pecuária visando essa recuperação, essa renovação da pastagem dele. Então ele usa uma estratégia de rotação de pecuária e de lavoura e ao mesmo tempo ainda o boi safrinho, ou seja, a sucessão pecuária depois da soja. A fazenda tem cerca de 40% da área dela com lavoura, na época da chuva, na época da safra, e o restante, 60%, pecuária. Quando colhe a soja, toda essa área de lavoura vira também pecuária, vira o boi safrinho. Então, na entre safra, na época da seca, 100% da fazenda dele é pecuária. E o que acontece? Esses 40% de lavoura vai sendo rotacionado pela fazenda como um todo, de forma que nenhum pasto da fazenda tem mais do que 4, 5 anos de idade. Quando o pasto atinge essa idade, 4 a 5 anos, ele volta a ser lavoura por 1, por 2 anos. É assim que funciona a rotação, a integração lavoura e pecuária na Fazenda Platina. Valdir Pacheco para o SBA. Destaque de agora do Agricultura BR é o quadro Agroações, uma parceria entre o programa Agricultura BR com a agência Rural Business. Empresa de destaque hoje é a Marfrig. Marfrig vem apresentando quedas e muitas oscilações com os valores das suas ações nos últimos dias, principalmente no acumulado dos últimos 30 dias para essa empresa. Aliás, uma empresa que confirmou no dia de ontem que vai colocar toda a sua operação na Argentina à venda. O destaque é o que a Marfrig já vinha colocando, foi colocado pelo presidente da instituição, da empresa, né, durante a apresentação do relatório trimestral, do balanço trimestral do ano de 2015 para o 3º trimestre, e algo que o analista Júlio Brissac já vinha apontando há algum tempo em relação à Marfrig e assim como outras indústrias frigoríficas, mas em especial a Marfrig, se livrar, vender aquelas estruturas nos lugares onde os estoques de gado são muito baixos, entre eles a Argentina. Daqui a pouco a gente vai comentar um pouco mais que na Argentina tudo que é do Marfrig está à venda. E a Marfrig ontem ela recuava, fechava em recuo, e nós vamos ver agora na análise gráfica muito mais do que o fechamento de ontem, mas principalmente essas oscilações que houveram no acumulado de 30 dias. É o que você acompanha comigo aqui, acumulado de 11 de outubro até 10 de novembro, valores que abriram em R$ 6,60, chegaram a ceder bastante, chegaram até R$ 6,40, depois vieram para R$ 6,43. Essa situação ela veio com muita oscilação nos últimos dias, fechou outubro a R$ 6,37, chegou a recuperar um pouco mais do que isso, fechava ontem a R$ 6,42. Em 30 dias, houve um recuo para as ações, o valor das ações da Marfrig de 3,6%, de acordo com a análise gráfica, mostrando os movimentos com a Marfrig na Bolsa Paulista. Vamos acompanhar agora o que acontece com as ações da Marfrig no dia de hoje, porque mais cedo ela apresentava uma certa recuperação. Então, o que você acompanha comigo, nós mudamos aqui a tela e agora você vê a tela ao vivo da Bolsa Paulista mostrando que a Marfrig, negociada sobre a sigla MRFG3, vem agora negociada a R$ 6,42, vem com alta de 1,10% essa posição. Ela abriu a 6,36, abriu a 6,36, agora vem com uma certa alta de 1,10%, mostrando recuperação no dia de hoje, depois da queda que apresentava nesta última terça-feira. Há um processo de liquidação para diminuir as dívidas, é o principal fator
porque a Marfrig já colocou à venda parte da sua operação nos Estados Unidos, por exemplo, e agora coloca toda a sua operação lá na Argentina, desde a indústria de processamento, distribuição, o que você imaginar que é da Marfrig está à venda na Argentina. De acordo com o que foi apresentado, isso é para diminuir o impacto das dívidas, fazer com que a Marfrig, depois dessa liquidação de algumas estruturas, de alguns ativos, ela fique um pouco mais livre dessas dívidas, algo que já vinha sendo apontado aqui na Agricultura BR, com as análises do Júlio Brissac. Cotações do Bezerro. Oferecimento Eprinet por 1. Sua opção na terminação. O único carência zero. Nós vamos para mais um rápido intervalo. Fique com a gente. Na volta tem destaques para a região nordeste do país. Você vai ver também que, de acordo com o levantamento do IBGE, a armazenagem agrícola do Brasil não evoluiu. Assuntos de logo mais do Agricultura BR. Agricultura BR de volta ao vivo para todo o Brasil. Para você que chegou aqui agora, seja bem-vindo. As informações agora são para o setor sucroalcooleiro. E olha só, o etanol no estado de São Paulo sobe há 10 semanas. Os números vão apresentando um movimento de elevação no estado. É o que você vai conferir agora na reportagem de Gustavo D'Angelo. Uma recente pesquisa mostrou que o custo médio do etanol subiu 6,83% em outubro, em relação a setembro. A demanda aquecida e a oferta relativamente restrita devido às chuvas ocorridas em algumas regiões produtoras do estado têm prejudicado a colheita da cana, mantendo o preço do etanol em alta no estado paulista. De acordo com dados do CPEA, há pelo menos 10 semanas consecutivas são constatados aumentos para o etanol hidratado, aquele utilizado diretamente no tanque dos veículos. Isso vem das usinas, que repassa para as distribuidoras, e as distribuidoras impõem um preço para a gente, onde a gente tem que estar repassando isso. O baixo volume de etanol de outros estados no mercado paulista, em decorrência principalmente do encarecimento do frete, reforça o movimento de alta. A possibilidade de aumento da CID, que é a contribuição de intervenção no domínio econômico sobre a gasolina, também vem contribuindo para manter aquecidas as vendas de etanol. A tendência realmente é estar aumentando o combustível. Nós que estamos dentro do ramo, que somos a representante de uma classe, nós também não sabemos qual é o futuro. Ele está muito incerto e realmente a tendência é de aumento, porque a safra da cana logo está acabando. As usinas, as distribuidoras não têm estoque regulador até março, abril, então o consumo de etanol ele tem que ser forçadamente diminuído para que continue o estoque até o final da entre-safra. É um absurdo, as usinas tudo em cima da outra aqui, eu acho que falta administração para isso tudo, né? Falta administração. Gustavo D'Angelo para o SBA. A região centro-sul do Brasil é a maior produtora de cana-de-açúcar do país, mas o cultivo no Nordeste também é tradicional, em especial nos estados de Alagoas e Pernambuco. No dia de ontem, a consultoria FC Stone reduziu a sua estimativa para a produção de cana-de-açúcar no Nordeste brasileiro, por conta da estiagem que a região sofre já há um tempo. A estimativa foi reduzida em 6 milhões de toneladas e a previsão agora é de que o Nordeste, na temporada atual, 2015-2016, colha 53 milhões e meio de toneladas de cana. Bom, e falando ainda na região Nordeste do país, um destaque agora para a Bahia.
Olha, a Bahia, que já enfrenta condições climáticas diferentes, mais difíceis para a cultura de grãos, neste ano também tem encontrado dificuldades para dar continuidade e até início, em alguns casos, na semeadura da soja. Por lá, o atraso acontece em mais de 1 mês e meio agora, em especial em municípios produtores como Barreiras e também Santa Maria da Vitória. Por lá, o atraso na semeadura da soja está bastante complicado por conta da falta de chuva. Segundo a estimativa da Conab, a segunda estimativa apresentada no dia de ontem, a Bahia deve apresentar uma produção de soja de 4.720.000 toneladas da oleaginosa. Apesar dessa projeção ter sido inferior em relação à primeira estimativa da Conab apresentada no mês passado, ainda assim é uma elevação em relação ao que produziu na safra anterior, 14-15, que pode chegar até a 13%. Juliana, e esse atraso no plantio no estado da Bahia e também outros estados, mas principalmente soja lá na Bahia, se deve à umidade baixa do solo nos estados da região nordeste do país, devido à falta de chuvas das últimas semanas. Recentemente, a Thaís Baroni, ela da Somar Meteorologia, falava que as chuvas iriam se regularizar no Nordeste. Vamos conversar com ela agora para saber se essa previsão ainda se confirma, Thaís. O pessoal no Nordeste está preocupado, as máquinas estão prontas, mas não tem muita condição de solo. Como é que fica a previsão para a região? Olha, Fabiano, agora neste primeiro período, nos próximos 5 dias, ainda teremos pouquíssima chuva sobre a região nordeste do país. Mas mais para o fim do mês de novembro, aí sim vai voltar a chover um pouco mais por lá, principalmente sobre o estado da Bahia. Como você disse, tem chovido pouco, a umidade do solo está bastante baixa em todos os estados da região, só que esse padrão aqui deve mudar agora nos próximos dias, principalmente nas áreas ao sul do estado da Bahia, já que vai voltar a chover um pouco mais por lá. Como eu disse, neste primeiro período, entre os dias 11 e 15 de novembro, não há previsão de chuva ainda sobre a região nordeste do país, mas a partir do dia 16, volta a chover de maneira até que um pouco mais intensa sobre o estado da Bahia. Os acumulados aí passam dos 100 milímetros, 130 milímetros em alguns municípios do sul do estado. Volta a chover um pouco também nas áreas mais ao norte da Bahia, sul do Piauí e também do Maranhão. Uma chuva ainda um pouco irregular, em forma de pancadas, principalmente nessa região. Nas regiões mais ao sul, uma chuva um pouco mais intensa e volumosa que deve ajudar a aumentar a umidade do solo. Entre os dias 21 e 25 de novembro, as instabilidades perdem ainda um pouco de força sobre o estado da Bahia, mas essa chuva ela deve continuar. Como a gente observa, os acumulados caem um pouco, mas eles devem ficar próximos aos 50 milímetros em grande parte do sul do estado da Bahia. Nas áreas mais ao norte e também no sul do Piauí e do Maranhão, teremos uma chuva um pouco mais irregular neste período, mas que já deve ajudar a aumentar um pouco os níveis de umidade do solo por lá, Fabiano. Baroni, obrigado pela participação. Olha só, daqui a pouco ela volta com mais destaques, mas isso já traz um certo alívio, principalmente para o planejamento do sojicultor no estado da Bahia e também os produtores dos demais estados. Por aqui, o Agricultura BR traz o quadro Agricultura BR Responde. E o Agricultura BR Responde de hoje traz uma pergunta lá do estado da Bahia, pessoal preocupado com o CAR. E olha só, quem mandou a pergunta foi o Roque Medrado dos Santos, de Jituana, no estado da Bahia, e ele gostaria de saber o que deve ser feito e quem deve procurar, está aqui a pergunta, para realizar o cadastro ambiental rural na minha região. Está aí o Roque Medrado dos Santos, que enviou a pergunta aqui para o Agricultura BR Responde. Bom, e nós fomos atrás da resposta, entramos em contato com o estado da Bahia para saber como fazer esse cadastro por aí. Vamos acompanhar então o que respondeu o Aldo Carvalho, ele que é assessor especial sobre este assunto lá na Bahia. Ele disse o seguinte: o CAR no estado da Bahia pode ser realizado através do portal www.cia.ba.gov.br. O produtor deve entrar no site e fazer o seu cadastro. Após se cadastrar no sistema, aí sim ele deve realizar o cadastro da propriedade. Outra informação que o Aldo Carvalho também disse é de que no estado da Bahia, o produtor rural que realizou o CEFIR, que é o Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais,
automaticamente já fez o cadastro ambiental rural. Então tá aí uma informação importante, né, Fabiano, para o produtor da Bahia, o proprietário rural do estado, de que se ele já fez o cadastro então no CEFIR, eu repito que é o Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais, automaticamente já fez o cadastro no CAR. O CEFIR na Bahia acontece desde o ano de 2012, além de trazer essa facilidade em relação ao cadastro ambiental rural, ele tem aquela questão dos recursos para outorga de utilização para recursos hídricos e também a questão florestal dentro das propriedades rurais. Este foi o quadro Agricultura BR Responde. Você que acompanha o Agricultura BR aqui no canal do Boi, agora tem outros motivos para ficar ligado. Acesse sba1.com, o portal do Sistema Brasileiro do Agronegócio. Entre no blog do Agricultura BR. Aqui você encontra reportagens, entrevistas e artigos do programa, além das últimas do Twitter e Instagram. No blog, você ainda tem o caminho para entrar no Twitter, seguir e receber as últimas informações do agronegócio brasileiro. Tem o Instagram também, com fotos dos bastidores do programa e as reportagens por todo o país. E tem mais. Se você perder a segunda edição ao vivo ao meio-dia, entre no link e veja o programa na íntegra logo após o seu encerramento. Quer falar com a equipe em tempo real? Então, mande uma mensagem pelo WhatsApp no número 6796562266. Agricultura BR, de segunda a sexta-feira, em 3 horários, sempre com você. Veja ainda hoje nesta edição que a capacidade de armazenagem agrícola do Brasil não evoluiu. E a Organização Internacional do Café prevê pressão sobre a safra brasileira. Assuntos de logo mais do Agricultura BR. Agricultura BR de volta. Se você chegou agora, seja bem-vindo, porque o assunto agora é previsão do tempo e na região sudeste do Brasil. Bom, e na região sudeste, em especial no norte de Minas Gerais e também no Espírito Santo, não chove há muito tempo. A condição climática está bastante preocupante para desespero dos produtores rurais. Vamos falar com a Thaís Baroni, então, ela que é da Somar Meteorologia, para trazer para a gente a previsão do tempo para o sudeste. Thaís, para essa região que a gente falava há pouco, tem condições melhores previstas? Olha, Juliana, até o fim do mês a situação vai melhorar sim nessas duas regiões. Agora, neste primeiro período, ainda não teremos chuvas muito volumosas sobre o norte de Minas e também no Espírito Santo, mas até o fim de novembro, as chuvas elas devem voltar com um pouco mais de intensidade e até frequência sobre essas duas regiões. Como vocês disseram, tem chovido muito pouco por lá, a umidade do solo está bastante baixa, os níveis de umidade estão mais elevados entre o sul de Minas e sobre o estado de São Paulo, que é onde tem chovido mais nas últimas semanas. Só que esse padrão aqui ele deve mudar até o fim do mês, já que as chuvas elas vão perder um pouco de força sobre o estado de São Paulo e vão ganhar um pouco mais de intensidade sobre o norte de Minas e também Espírito Santo. No primeiro período, entre os dias 11 e 15 de novembro, a chuva já vai perder força sobre o estado de São Paulo, acumulados de no máximo 30 milímetros em algumas regiões, mas no restante do estado pouquíssima chuva, 15 milímetros acumulados. Já sobre Minas Gerais vai voltar a chover um pouco mais neste período, principalmente no leste do estado e também sul mineiro. Nas regiões mais ao norte de Minas e também no Espírito Santo, até pelo menos o dia 15, ainda teremos uma condição de tempo um pouco mais seco com pouca chuva. E neste período teremos temperaturas elevadas em toda a região sudeste, máximas passando facilmente dos 35 graus no interior do estado de São Paulo. Então essas altas temperaturas associadas a pouca chuva vai fazer a umidade do solo baixar um pouco nessa região. Já a partir do dia 16, como eu disse, vai voltar a chover um pouco mais sobre o norte de Minas e também do Espírito Santo. Como eu falei agora há pouco, a chuva que atinge o sul da Bahia também vai atingir as regiões ao norte de Minas, acumulados entre 70 e 100 milímetros nessa região. No Espírito Santo também a chuva ganha um pouco mais de força e em São Paulo, como eu disse, chuva perde força neste período, acumulados de no máximo 15 milímetros no interior do estado. Neste período ainda teremos temperaturas elevadas sobre o interior do estado de São Paulo, norte de Minas e também faixa oeste do estado, também com temperaturas um pouco mais elevadas e máximas passando facilmente dos 30 graus.
Entre os dias 21 e 25 de novembro vai continuar chovendo ainda um pouco mais sobre as regiões do norte de Minas e também do Espírito Santo para alívio aí dos produtores de café da região. Como a gente observa, acumulados de 70 milímetros em toda essa região. No Espírito Santo, chuva entre 30 e 50 milímetros. No estado de São Paulo, ainda chuvas um pouco mais irregulares e mal distribuídas neste período, que também deve ter temperaturas elevadas, o que vai ajudar novamente a baixar a umidade do solo, principalmente no interior paulista. Hoje eu encerro a minha participação por aqui. Amanhã eu volto com mais. Volto com vocês aí no estúdio. Boa tarde. Boa tarde, Thaís, e obrigada pelas informações. Até amanhã. A Thaís falava a respeito da previsão do tempo na região sudeste do país, tem tudo a ver com produção também de café em alguns estados, Minas, norte de Minas, Espírito Santo também. E nós vamos aproveitar para trazer agora os destaques para o relatório da Organização Internacional do Café. A OIC, ela vê uma situação de muita pressão sobre a safra brasileira. A safra brasileira de café deve sofrer muita pressão. De acordo com a entidade, o mês de outubro foi marcado com muitas oscilações. Isso você viu ao vivo aqui no Agricultura BR, aqui pelo Canal do Boi, que mostrava essas oscilações diárias lá em Nova York e como que isso reflete aqui no Brasil também. Você conseguiu acompanhar o que vinha ocorrendo. Então, quem acompanha a Agricultura BR acompanha tudo o que acontece no mercado. A OIC, então, apenas confirmou isso que nós já vínhamos mostrando durante todo o mês de outubro. De acordo com o relatório da entidade, que foi apresentado no final da tarde de ontem, no começo do mês de outubro, o café, de certo modo, brilhou. Nas palavras mesmo, na definição que foi colocado pela OIC, o café brilhou. Por que que isso acontecia? Porque havia um tempo mais seco no Brasil, muita preocupação com as floradas brasileiras e sem expectativa de chuva. Essa situação, ela foi mudando durante o mês de outubro. Isso mudou principalmente por conta das chuvas quando chegaram em parte da região sudeste do país. Um dos fatores que fizeram com que o café subisse também, foi o dólar, e depois o dólar mesmo também acabou contribuindo com a derrocada, porque depois que começou a ter previsões, as chuvas começaram a se confirmar, por volta do dia 20 de outubro, 22 de outubro, aí teve uma situação de queda para os negócios com café na Bolsa de Nova York. Com isso, com esse cenário, o café acabou fechando o mês com valores mais baixos do que tinha registrado durante o mês de outubro. Entretanto, o valor médio do indicador da OIC, que tem um indicador também, fechou com uma alta de 4,7% superior ao indicador do mês de setembro. Bom, no cenário internacional, os preços do café arábica, conforme o Fabiano falava, vêm oscilando bastante na Bolsa de Nova York por conta dessas oscilações climáticas aqui no Brasil, que é o principal produtor do grão no mundo. No dia de ontem, o preço seguia em queda, vinha com valores abaixo de $1,17 por libra-peso. No dia de hoje, café já recuperava um pouquinho destas oscilações negativas. Veja comigo agora a posição de dezembro de 2015, apesar da alta de 0,42%, vem agora na cotação mais baixa do dia de $1,16 mais 80 por libra-peso. A posição de março vem a $1,20 mais 0,5, alta de 0,29%. O arábica para entrega em maio, negociado agora em Nova York, vem a $1,22 mais 30, alta de 0,24%, enquanto a posição de julho, $1,24 mais 50 por libra-peso, alta de 0,32%. Portanto, dia de recuperação para as perdas no café na Bolsa de Nova York. Vamos ver então rapidamente como é que está o café robusto em Londres, vinha sem tendência definida. Você acompanha comigo agora os negócios da plataforma Life, agora já tem uma definição e a definição é negativa. Posição de novembro recua 0,18%, $1.591. Posição de janeiro, $1.625 por tonelada. Março, $1.638 por tonelada. Maio, $1.658 por tonelada também. Curiosamente, as 4 posições de mais curto prazo vem com recurso de 0,18%, é o que vai informando o painel neste momento, mostrando situação de leve recuo para os negócios com café robusta na Bolsa de Londres.
Destaque por aqui volta a ser o milho. A gente acompanha agora o que acontece com o cereal na Bolsa de Chicago. Relembrando que ontem o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos apresentou números muito negativos para o setor. Os Estados Unidos apresentaram uma elevação na estimativa da produção do cereal na temporada 2015-2016 e também elevação dos estoques de passagem do país. Com isso, a estimativa de mais milho no mercado, os preços vieram abaixo ontem na Bolsa de Chicago, quedas de mais de 2%. Já nesta quarta-feira, o milho recuperava um pouco esta perda. Vamos acompanhar os negócios de agora, então. Veja comigo, milho negociado em Chicago, operando com alta de 0,34% agora para a posição de dezembro, que negocia o bushel a $3,60 mais 25. Já o milho para entrega em março vem a $3,68 mais 50, alta de 0,13%. Posição de maio, $3,74 mais 50. Esta posição opera agora na estabilidade, no mesmo valor do fechamento de ontem. A posição de julho, que até há pouco vinha em alta, agora já muda o rumo dos negócios, opera em campo negativo, cai 0,13% em relação ao fechamento de ontem. Se o fechamento de ontem já foi baixo, essa posição vem ainda mais negativa, números pressionados para o milho em Chicago. Posição de julho negocia o milho agora a $3,79 mais 50 por bushel. A BR volta a destacar o mercado internacional da soja, ressalta os números que foram apresentados ontem pelo relatório de oferta e demanda para oleaginosa, colocando a produção norte-americana acima de 108 milhões de toneladas, 108 milhões 320 mil toneladas na temporada 15-16, puxando para cima os estoques, 12 milhões 650 mil toneladas, são os estoques norte-americanos no momento, de acordo com os números que foram apresentados nesta última terça-feira. Números que trouxeram impacto muito forte no mercado no dia de ontem. Soja recuava bastante. Hoje, durante o Agricultura BR, apresentava recuperação e nós vamos conferir agora como é que vem as posições negociadas. A recuperação continua só no mais curto prazo, as demais já começam a mostrar uma situação de campo negativo. Posição de novembro é negociada a $8,65 mais 50 por bushel, a alta agora é de 0,11%. Janeiro vem totalmente estável, $8,55 mais 50 por bushel para essa posição. Março de 2016 já inverte para o campo negativo, porque agora apresenta recuo, a posição apresenta recuo de 0,11% a $8,54 mais 50 por bushel, enquanto que maio de 2016 é negociado no momento a $8,59 mais 25 por bushel. Soja neste momento inverte e começa a trazer as posições para o campo negativo nos negócios na Bolsa de Chicago. Posições estão muito distantes da marca de $9 por bushel, estão bem distantes no mais curto prazo. Isso já vinha ocorrendo durante as duas últimas semanas. Os Estados Unidos avançam muito em relação à sua colheita dessa super safra de 108 milhões e 320 mil toneladas. Os números de segunda-feira mostravam no acompanhamento de lavouras que os americanos já retiraram das suas áreas de produção 100 milhões e 500 mil toneladas, muita soja no mercado norte-americano, e com os números apresentados pela oferta e demanda, com essa produção muito elevada, um estoque muito elevado também, aí a situação é de não ter muitos fundamentos positivos. Fundamento positivo até que tem que enxergar também a China, porque o que o relatório mostrou ontem, em longo prazo,
comprova a situação que a demanda por soja, por oleaginosa, segue muito aquecida nos próximos anos. China chega a quase 93 milhões de toneladas de necessidade de consumo e vai importar na temporada 15-16, olha só o número, 80 milhões e 500 mil toneladas. Esse é o fator positivo do relatório de ontem. Mas produção mundial muito elevada nos Estados Unidos e também no Brasil. Você viu aí um dos fundamentos que fecham os números para o Brasil aqui, para a saca de soja. Você viu que a soja vem em queda. Vamos ver o dólar então, porque o dólar continua com recuo, agora um recuo um pouco menor, vem com queda de 1,10%, negociado a R$ 3,75 o dólar comercial no Brasil, R$ 3,75 mais queda de 1,08%. E olha só, vamos trazer agora um outro destaque, porque o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou em seu levantamento que a armazenagem brasileira não evoluiu. Ela tem uma capacidade agora de 160 milhões e 800 mil toneladas. Na prática, a capacidade representa uma redução de 0,9% no observado do semestre anterior, encerrado em dezembro do ano passado. Ainda segundo o Instituto, os estabelecimentos são ao todo 7.858 unidades. A região sudeste foi a que teve a maior redução. O número de estabelecimentos ativos recuou 3,5%. Nordeste também apresentou recuo de 3,3%. Já o Centro-Oeste houve, de acordo com o IBGE, uma alta de 3,4% nos estabelecimentos destinados à armazenagem. O IBGE diz ainda que, em termos de capacidade útil armazenável, os silos predominam no país, tendo alcançado 70 milhões e 100 mil toneladas no primeiro semestre do ano, um crescimento de 6,3%. Na sequência, os chamados armazéns graneleiros, que atingiram 59 milhões e 700 mil toneladas de capacidade útil armazenável, com alta de 2,8%. Quanto aos estoques dos produtos agrícolas existentes nas unidades armazenadoras, a soja em grão é o que aparece com o maior volume estocado, totalizando 27 milhões de toneladas. O programa de hoje chegando ao fim. Antes da gente se despedir, um abraço aqui a quem tem nos acompanhado ao vivo pelo Brasil e também mandado mensagens pra gente. Olha, um abraço especial ao Célio de Itajá, no estado de Goiás, acaba de mandar mensagem pelo WhatsApp. Abraço também ao Celso Vigor, de Luiz Eduardo Magalhães, lá na Bahia. Alô pra Bahia. Karine, de Belo Horizonte, em Minas Gerais, também acompanhando o programa. Obrigada pela participação. Foram destaques nesta edição. Foram os destaques: a produção norte-americana. O relatório de oferta e demanda mostrou uma produção superior a 108 milhões de toneladas. Você acompanhou nesta edição que os preços do arroz em casca seguem subindo no estado gaúcho. A disponibilidade do produto ainda é muito pequena. Relatório dos Estados Unidos arrasou com o mercado do trigo no dia de ontem, mostrando uma situação de diminuição nas exportações americanas e aumento dos estoques. Se você perdeu essa edição, não tem problema não, é só acessar o blog do Agricultura BR e acompanhar tudo na íntegra. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.